Onde podemos traçar uma linha separando a burguesia do proletariado se o pequeno burguês também é explorado? A gente tem alguns crivos, tá? Primeiro, o que eu quero salientar aqui é que essas categorias marxianas, elas não existem para colocar a realidade em caixinhas, tá? Nós não queremos forçar a realidade dentro de caixas e categorias. Nós usamos essas categorias para compreender a realidade, tá? Então essas categorias existem para que a gente enxergue a realidade e as suas contradições. Qual que é a questão? Existe um critério importante que é a burguesia, gente, não trabalha, tá? A classe burguesa vive de lucro e vive de renda. A pequena burguesia vive do seu trabalho também. Por mais que ela detenha a propriedade, ela vive do seu trabalho. Então o dono de uma venda, ele trabalha na venda e tem funcionários. Ele é dono daquele meio de produção, ele é dono daquele espaço, daquela propriedade, mas ele também tem que trabalhar. Ele depende do seu trabalho e ele está na constante... Isso está no Manifesto Comunista já. Esses pequenos proprietários estão na constante iminência de retornar a serem meros trabalhadores. Basta uma pequena crise, uma pequena ruptura, um tropeço, que ele volta a ser. Os burgueses de verdade podem ficar anos sem fazer nada. A pandemia mostrou isso. Os grandes burgueses podiam fechar as fábricas, ficar anos, não ia acontecer absolutamente nada com a renda deles. São pessoas que vivem de capital, vivem de renda, vivem de lucro. Nós falamos sobre isso com a crise das Americanas. Nós mostramos um exemplo de um pequeno burguês que era dono de uma transportadora. Por conta do tropeço nas Americanas, por conta da mera crise nas Americanas, o cara quebrou inteiro e virou, acho que ele virou Uber. Foi uma coisa assim, ou ele passou a entregar queijo de porta em porta, foi uma coisa assim. Ele voltou a ser trabalhador. E aí tem uma outra questão. A pequena burguesia não tem o poder político que a burguesia tem. A alta burguesia consegue comprar parlamentares. A alta burguesia consegue construir bancadas temáticas. A alta burguesia tem ingerência no Estado. Então, junto com o grande capital, vem também um grande poder político. A pequena burguesia, que é essa burguesia que também vive do trabalho, ou a baixa burguesia, que não vive do trabalho, mas que está mais próximo de uma pequena burguesia ou de uma classe trabalhadora por uma questão de proporção, não tem ingerência sobre o Estado. Então nós temos esses critérios. Nós temos classes transicionais. A pequena burguesia, a baixa burguesia e até essa classe gestora dos interesses burgueses são classes transicionais. O Estado burguês, como diz o Lenin, é o balcão de negócios da burguesia. Então não sei se minha explicação ficou clara, mas tem um vídeo meu que viralizou no TikTok que, novamente, o primeiro passo, gente, para entender é querer entender, né? Isso é uma coisa que eu falo. O primeiro passo para entender é querer entender. E eu estou falando a respeito de como se você ganha 100 mil de salário, você continua sendo um trabalhador porque você ainda depende do seu trabalho. Se você ganha salário, isso é fruto do seu trabalho. Gente, um monte de gente de direita pegou esse vídeo falando assim: ah, então quer dizer que o seu Zé da padaria é um burguês e o Neymar é um proletário. Gente, isso é inferência, tá? Inferência. Eu não falei do seu Zé da padaria, eu nem mencionei isso. Os caras pegaram uma coisa e pressupuseram outra. Então, novamente, aqui foi a minha explicação a respeito disso. E, novamente, o primeiro passo para entender é querer entender. E aí, por que essas relações são tão difíceis de enxergar, gente? Primeiro porque o capitalismo ele é uma estrutura, ele é uma síntese. Então fica difícil você chegar e apontar para as pessoas e falar assim: tá vendo aquela ali? Tá vendo aquela fábrica? Aquilo é o capitalismo. Tá vendo aquela pessoa é o capitalismo. E a questão é, nós não temos contato com a burguesia. Nós não temos contato direto com a burguesia. Nós temos contato, talvez, com uma pequena burguesia, com uma classe média alta, assalariada mais classe média alta, que tem um diferente padrão de consumo do que o nosso. O que cria a ilusão de que isso é a classe dominante. Gente, a classe dominante não circula nos espaços nos quais nós conseguimos ter contato com ela, tá? Você não vai estar passeando na rua e ver o Jorge Paulo Lemann. Você não vai estar passeando no shopping e ver a Luísa Trajano. Não vai, tá? Essas pessoas não circulam em espaços que a gente vê. Essas pessoas não estão disponíveis, tá? Então, o contato das pessoas com a pequena burguesia, a baixa burguesia e a classe trabalhadora no recorte do IBGE, classe B, classe A, dá a ilusão de que essas pessoas são a classe dominante. E essas pessoas acabam se convencendo de que são. Classe dominante essa que não para pensar que não tem meio de produção, que não tem ingerência no Estado, que não tem bancada temática, que não consegue influenciar como as notícias são veiculadas na mídia e que defendem os interesses dos capitalistas por acharem que são capitalistas ou que um dia serão, né? Nos casos um pouco melhores.
Pelo menos ter clareza de que não são. Mas tem Corolla Brad Pitt, é. A Soberana em algum momento já pensou em bater de frente com o MBL? Não exatamente, porque a gente bate de frente com o MBL com o nosso crescimento. Então, por exemplo, o Humberto respondeu o moleque do MBL lá esses dias, porque o moleque tentou me refutar e falou merda. O moleque tentou me refutar falando sobre o funcionamento do Banco Central e falou um monte de besteira. Então a gente às vezes rebate, às vezes não, sabe? Não é uma coisa... A gente não gasta nossos neurônios com o MBL, não, porque é um pouco de uma luta sem fim, assim, é enxugar gelo um pouquinho. Qual a sua opinião sobre Che Guevara? Se ele matou gays, só pode ter sido de tesão. Cybercomputador, obrigado pelos R$5. Tem algum crossover planejado com o pessoal do Revolution, por exemplo? Tem alguns você diz de parcerias, né? De colaborações. Tem sim. É que eu não vou falar porque vai que cancela e eu exponho o negócio, né? Mas tem. Eu tendo a fazer mais parcerias esse ano, porque, novamente, eu acho que sozinho a gente não avança muito, então a gente tem que colaborar uns com os outros. Eu, inclusive, comecei a live aqui falando sobre como eu repudio o sectarismo entre a esquerda. Então, claro, faz todo sentido. Anônimo, obrigado pelos R$20. Você pode falar V, Royer? É culpa minha escrever o nick assim. Obrigado pelos R$5, Voyer. Tamo junto. Ião das Neves. DBZ Budokai tem Kaishi 4. Não sou muito fã dos Budokai, desculpa. Obrigado pelos R$10. Eu gosto mais do Dragon Ball Fighters. Live sobre a Palestina. Faz uma live com a Juventude Sanaúd e o camarada historiador, por favor. Obrigado pelos R$6. A gente já tá preparando material sobre a Palestina, então pode ter certeza de que isso vai surgir. Anônimos, obrigado por muitas doações, tá? Isso tudo faz com que eu fique mais confortável em dar essa pausa pra estudar, tá, gente? Vocês estão basicamente me remunerando pra pesquisar, que é o que um cientista deveria ter no Brasil, né? Quando a gente fala bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, isso é o salário do pesquisador. E aí eu nem imaginaria que a única maneira de eu receber uma espécie de remuneração por pesquisar seria na internet, né? Vocês são minha CAPES, exatamente, gente. Vocês são minha FAPESP. E é isso.